Os Lenovo Legion estão entre os notebooks que eu mais recomendei aqui no canal, porque eles geralmente entregam o básico que todo mundo quer em um notebook gamer, que é um desempenho acima da média, unido a uma boa refrigeração. Mas isso pode mudar com o Legion Slim 5i, o Legion mais chato que eu já analisei aqui no canal. E eu até esqueci que eu estava analisando o Legion de tão complicado que ele é. Na configuração, ele chega forte com o i7 13700H e uma RTX 4060 com supostos 125 watts de TGP. E não só isso, ele também entrega uma tela de 16 polegadas, 165 Hz e resolução QHD, algo que a Lenovo sempre deixou a desejar aqui no Brasil, uma boa tela. O que também não deixa a desejar é onde você vai comprar o seu notebook gamer pelo menor preço. Aí vocês já sabem, é só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções. A parte que mais me preocupou nesse notebook foi o Slim no nome, porque eu realmente achava que ele seria Slim, ou seja, um notebook mais portátil. Quando o notebook gamer é mais portátil, pessoal, isso é quase que sinônimo de temperatura alta ou desempenho abaixo da média ou até os dois ao mesmo tempo. Mas aí que vem a pegadinha, porque de Slim ele não tem praticamente nada. O peso fica bem dentro da média e de espessura ele fica equivalente a outros notebooks RTX 4060 que não tem o Slim no nome. Então realmente tem pouca diferença. Na parte do teclado ele até engana um pouco, parecendo mais fino, mas quando você chega ali na parte de trás, onde fica o sistema de rastreamento, a diferença para outros notebooks como o Asus G16, por exemplo, é pequena. Ou seja, ignorem o Slim no nome. Outro ponto importante, se você espera um notebook com acabamento premium, eu sinto te dizer, porque ele não é, ele tá ali no meio termo, tá? A tampa até é em metal, tá? Mas o corpo é em plástico e inclusive com pontos de flexão, tá? Se você pressionar. Então, ele vai ser realmente aquele notebook com construção na média. Já a tela é motivo para comemoração, né? Esse sempre foi um problema dos Legion aqui no Brasil. A Lenovo sempre trouxe telas abaixo dos concorrentes. Mas isso finalmente mudou, pessoal, porque agora a gente vai ter uma tela equivalente à concorrência. Com 16 polegadas, 165 Hz, formato 16x10, resolução QHD, advência de Optimus, G-Sync e também um brilho acima da média, passando dos 400 nits, que é um resultado muito bom. Só não vai ser aquela tela maravilhosa para edição e para filmes, tá? E sim mais para jogos. Já no teclado, a gente não tem nada de novo. Infelizmente, seguimos sem RGB, tá? Mas pessoalmente eu curto os teclados da Lenovo, eu gosto bastante do feedback, acho confortável digitar. Então aqui a gente vai ter o padrão brasileiro com iluminação branca. Porém, no touchpad ele não vai impressionar, é aquele touchpad meio solto e com clique alto. Então aqui não rolou investimento. O mesmo vale para os alto-falantes, eles também são bem medianos, tá? Eu colocaria aí pelo menos acima dos Acer, mais abaixo da Asus, quando a gente analisa aí os alto-falantes dos notebooks gamer. Então a Lenovo fica ali no meio termo. Na conectividade, sempre vale a atenção quando o assunto é Lenovo, porque às vezes eles erram as especificações lá no site. Mas por enquanto, pessoal, parece que nesse modelo tá tudo certo. A gente tem aqui duas portas USB-C com suporte a vídeo, sem Thunderbolt, porém uma delas tem suporte a carregamento de até 140 watts. E eu fiz o teste e ele realmente carregou pela porta USB-C. Mas lembre que usar essas fontes USB-C num notebook desses só é recomendado para o uso básico, tá? Porque ele precisa de uma fonte bem mais potente para usar toda a sua potência aí na casa dos 230 watts. Aqui na lateral a gente já tem um leitor de cartão de memória SD full size, tá? Só que a transferência é limitada em 20 MB. Eu realmente não entendi aqui o que eles quiseram fazer, né? Acho que eles tentaram dar um ar mais profissional para o notebook, mas ficaram no meio do caminho, né? Quem faz a edição de vídeo, né, com arquivos grandes sabe que uma porta limitada em 20 MB acaba atrapalhando bastante. E na parte de trás a gente fica com o restante das conexões, com duas portas USB tipo A, porta de rede, porta HDMI e a porta da fonte. Na webcam a gente tem resolução Full HD com qualidade dentro do normal, mas infelizmente não temos desbloqueio facial nem leitor biométrico para dar pra gente aquela segurança extra. Por dentro ele vai oferecer 2 slots M2 e 2 slots de RAM, ficando bem dentro do padrão, né? Os 2 slots M2 suportam SSD de tamanho 2280. E na bateria, a duração foi horrível no meu primeiro teste, né? Mesmo com o Optimus ligado, ele me deu 2 horas e 15 minutos no uso leve em streaming de vídeo.
Como esse resultado não fez sentido, já que aqui a gente tem uma bateria de 80 watts-hora, eu refiz o teste, deixando no modo silencioso, verificando se o Optimus estava realmente habilitado, verificando qual era a taxa de atualização da tela, enfim. Verifiquei tudo que eu podia e refiz o teste e adivinha, não mudou quase nada. Ele foi para 2 horas e 40 minutos de duração. E novamente, não satisfeito com o resultado, eu restaurei o Windows para as configurações de fábrica e instalei o driver de vídeo da NVIDIA, também de fábrica da Lenovo. Só que eu não encontrei o driver de vídeo desse Legion Slim. Eu tive que baixar o driver do Legion Pro, tá? Para usar nesse Legion. Feito isso, pessoal, finalmente ele teve a duração esperada, que foi 6 horas, né, no uso leve em streaming de vídeo. Então, caso você tenha esse problema, tá? De uma duração de bateria péssima, que aconteceu comigo porque eu atualizei o driver da NVIDIA pelo GeForce Experience, certo? Para a última versão. Pode ser que não aconteça com você, mas caso aconteça, experimente usar o driver de fábrica que resolve. No desempenho, as coisas também ficam complicadas. Pois é, pessoal, calma que não acabou a complicação. Lembram que eu falei que esse foi o Legion mais chato que eu já testei? Pois é. A Lenovo fala no seu material de marketing que o Legion Slim 5i tem um power de 125 watts na sua RTX 4060. Só que isso não aconteceu comigo. O meu máximo foram 105 watts. E para atingir esses 105 watts, eu tive que usar os outros modos de desempenho que não fosse o modo padrão de fábrica. Na verdade, eu nem sei dizer para vocês qual que é o TGP padrão desse notebook, porque eu tive 3 comportamentos diferentes durante os meus testes. Aí eu fico me sentindo até maluco, porque eu divulguei essa informação lá no Instagram, e aí outras pessoas que também compraram esse notebook, eu tive tanto relatos de pessoas que o notebook chegou funcionando com 90, 100 watts, como de gente que também teve que mexer no software lá da Lenovo, né, alterar os modos de desempenho, assim como eu, para conseguir atingir os 100 watts. E se vocês pesquisarem no Reddit, no Notebook Check, enfim, tem vários portais aí que estão noticiando, fóruns e tal, tem muito relato de pessoas que também receberam esse notebook, ou então a versão AMD dele, com um power mais baixo. Então, realmente, pessoal, parece que existe um padrão aí. Eu não diria que é tipo o bug de 30 watts do Dell G15, né? Nada disso, porque aqui tem solução, né? Caso chegue limitado, você altera no painel de controle. Mas, enfim, existe a possibilidade de tanto chegar com ou chegar sem os 100 watts, e aí talvez seja sorte, talvez seja porque a pessoa mexeu ou não mexeu no painel de controle, mexeu ou não mexeu nos drivers, alguma coisa aí, né, no meio do software que faz isso acontecer. Aí vocês me perguntam, afinal, qual que é o power normal desse notebook de fábrica? E eu respondo para vocês que eu não faço ideia. Mas de qualquer forma, independente do modo de desempenho que seja o verdadeiro, eu rodei os benchmarks com todos os modos de desempenho, então eu acredito que eu vá agradar todo mundo. Agora, no caso do modo de desempenho padrão, né, como eu expliquei para vocês, eu tive 3 comportamentos diferentes, só que aqui no canal é procedimento padrão atualizar o driver de vídeo antes de rodar os benchmarks. Como o notebook teve esse comportamento de 70 watts após atualizar o driver de vídeo, esse foi o modo de desempenho, né, o power que eu escolhi, né, porque é o procedimento padrão do canal. Mas enfim, para vocês não ficarem perdidos nessa bagunça de modos de desempenho, bora explicar aqui para vocês o que cada um faz. O primeiro modo de desempenho é o modo equilíbrio, e esse é o modo que ele vem padrão de fábrica, e o que eu mencionei aqui já várias vezes nesse vídeo, que ele teve comportamentos diferentes de power. Ainda no modo equilíbrio, vocês vão ver que logo ali abaixo tem uma caixinha para você habilitar o modo inteligência artificial. Esse modo ajusta automaticamente os powers do notebook a depender do jogo ou aplicação que ele está rodando. Então tem jogo que ele vai deixar o notebook usar até mais que 100 watts e tem jogo que não. Em seguida, a gente tem o modo desempenho, né, que eu gosto de chamar de modo turbo. Esse modo libera de forma mais consistente o power de 100 watts da RTX 4060, mas eu só tive consistência nesse modo também após de resetar a BIOS. E por fim, a gente tem o modo mais interessante, que é o modo personalizado, né? O modo custom. Esse modo deixa você escolher os powers tanto do i7 13700H como da RTX 4060, além de também permitir que você escolha a velocidade das ventoinhas. Enfim, pessoal, agora que a Lenovo deixou minha análise chata,
Vamos para os resultados dos benchmarks. Começando pelo teste do processador, vocês vão ver que tem apenas 3 dos 4 modos de desempenho aparecendo aí no gráfico, né? Isso é porque ele apagou no modo customizado, né? No modo personalizado durante esse teste. Por que vocês me perguntam? Provavelmente porque ele teve algum pico, né, de consumo, né, de power, que ele não estava preparado, e aí por segurança, puf, o notebook apagou nesse teste. Observem também que o modo inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque ele acaba ficando para trás. E por que ele fica para trás? Porque nesse modo, por alguma razão, ele desabilita o turbo de curta duração do processador nessa aplicação em específico. Já em renderização de vídeo, tudo muda, né? Quem fica para trás é o modo padrão. E por que ele fica para trás? Porque ele limita o power da RTX 4060 em 70 watts, então acaba que os outros modos de desempenho que não limitam o power ficam na frente. Nos jogos, apesar da limitação de 70 watts, ele não faz feio, né? Não ficando muito atrás de outros notebooks RTX 4060. Isso porque as RTX 4000 são mais eficientes do que as RTX 3000. Então, até com um power mais baixo, ele não faz feio. Mas caso você prefira usar de referência um power mais alto, né, de 100 watts, basta você observar um dos outros modos de desempenho, né? Outro ponto interessante é que o modo personalizado, né, customizado, apesar de estar com tudo no máximo e ainda ter overclock na GPU, ele não ficou tão distante assim do modo turbo. Então, não vale tanto a pena assim você sair colocando tudo no máximo para ganhar um pouquinho só de desempenho. O que eu recomendo que vocês façam nesse modo personalizado é, ao invés de ficar tentando arrancar o desempenho máximo do notebook, é tentar chegar num equilíbrio, né? Quando eu digo equilíbrio, é deixar o notebook mais confortável para você. Deixar os powers equilibrados, deixar as ventoinhas numa velocidade não tão alta, enfim, deixar o notebook do seu jeito. Nos benchmarks, vocês vão ver que alguns jogos estão repetidos, tá? Mas não é repetido, pessoal, são resoluções diferentes. Eu adicionei a resolução QHD para a gente começar a testar essa resolução também, né? Mas relaxem que por enquanto vai ter pouco notebook, porque eu só tinha mais um notebook aqui com resolução QHD, mas com o tempo a gente vai adicionando mais. Na refrigeração também não temos nada de Legion, tá? Ele é bem mediano mesmo, né? No modo padrão, ele até tem temperaturas razoáveis, mas aí é obrigação, né? Porque no modo padrão, ele tá com a RTX 4060 limitada aí nos seus 70 watts, e o i7 13700H limitado em 35 watts. Tanto no modo inteligência artificial como no modo turbo, onde ele geralmente atinge os 100 watts da RTX 4060, a gente consegue chegar nos 90 graus do processador e 80 no chip gráfico em jogos mais pesados que conseguem puxar tanto o processador como o chip gráfico. Ou seja, temos aí um Legion que está na média dos notebooks gamer, né? Essa é a temperatura clássica dos notebooks gamer. E ele tá tão na média que até o teclado ficou quente no caso da barra de espaço, né? As teclas WSD é tranquilo, mas a barra de espaço fica sim um pouquinho quente nesses modos de desempenho que esquentam mais. Agora, o engraçado desse notebook é que por mais que a refrigeração não seja boa, vai ser difícil você ver que ela não é boa. Olha só que interessante. Como aqui a gente tem uma tela de resolução mais alta, né, com 2560 por 1600, a tendência é que você não force muito o processador nos jogos. Quanto maior a resolução, menos o processador é forçado, geralmente, até porque a gente tem uma taxa de FPS menor. Então serão raros os títulos que vocês verão aí, os jogos batendo temperaturas altas. E outra, pessoal, essa RTX 4060 é bem aleatória, né? Tem jogo que ela simplesmente resolve não usar o power de 100 watts, mesmo se você forçar o modo turbo, forçar o modo personalizado, ela simplesmente trava em algum power aleatório, né? Eu realmente não sei por que esse notebook tem comportamentos tão aleatórios de power, né? Mas a partir do momento que ele não vai sempre entregar seu power, você também vai ter aí temperaturas mais baixas, né? Então é como eu falei, ele engana bastante para quem não tem uma lupa. Mas quando o assunto é barulho, a gente não precisa de lupa, porque ele novamente foge do padrão Legion de qualidade, né? Ele é relativamente barulhento em todos os modos de desempenho, né? O modo padrão é o mais tranquilo, mas ainda dá para ouvir ali, mas os outros modos, pessoal, ele voa direitinho. No modo padrão, ele até consegue ser menos barulhento que o Legion 5i antigo, mas eu não sei se vocês lembram, o Legion 5i antigo, você tinha tanta sobra de temperatura que você podia reduzir a velocidade das ventoinhas. Já aqui não é muito bem essa situação, né? Porque ou você
roda o notebook no modo, digamos, capado, com temperaturas boas, ou você vai rodar um notebook com temperaturas medianas para altas, com mais barulho. Por fim, eu tenho um último problema a revelar, né? E esse problema não podia faltar, afinal de contas, o Legion mais mediano de todos tinha que ter todos os problemas que um notebook mediano tem, né? Aqui a gente também tem o clássico problema de descarregamento da bateria, mesmo com a fonte ligada na tomada. Pois é, aqui, pessoal, a gente tem uma fonte de 230 watts, mas era para ele ter pelo menos aí uns 280 watts. Então, quando a gente usa qualquer modo de desempenho que não seja o modo padrão, que é o que menos consome energia, ele tem sim o problema de descarregar a bateria, mesmo com o notebook ligado na tomada em jogos mais pesados. Depois de tudo isso, eu pergunto, quem foi o Legion, né, pessoal? Pelo menos evoluímos na tela, mas esqueçam aquela essência antiga do Legion, né, que se destacava em desempenho e refrigeração. Agora temos um Legion mediano. Se mediano para você tá tudo bem, vá a fundo. Dan, qual notebook RTX 4060 você recomenda então? Pois é, pessoal, aí que vem o problema. Ainda não passou um notebook RTX 4060 aqui no canal que eu falei assim, pô, fantástico, esse é bem equilibrado, né? O melhorzinho que passou foi o Asus G16, só que ele custa R$2.000 a mais, né, do que o Legion. Aí fica complicado, né? Por mais que para mim o pacote dele seja melhor, mesmo a tela sendo inferior, pô, R$2.000 a mais eu acho que não vale. Então seguimos aí na busca de um notebook RTX 4060 que eu possa indicar de olhos fechados. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.